como fizemos agora durante esse dia, só cantar uma canção e já chegarmos com a pregação, com a palavra de Deus. Então, assim, tem irmãos que às vezes eles chegam depois do louvor só para a palavra, não é? Tem uns irmãos que têm a síndrome de sempre chegar atrasado nos lugares. Então, pessoas que têm esse costume, durante esse dia eles vão se empenhar no culto, eles vão perder a palavra. Então, que a gente possa, no começo do culto, já estar aqui para receber a palavra. Digam amém. Digam amém. Estão firmes na fé? Digam amém. Aleluia. Vamos lá. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, a parte C do versículo. Romanos capítulo 12, a parte C do versículo. Vamos lá. Eu farei o seguinte durante esse dia. A ministração eu vou fazer ela por partes. Então agora pela manhã eu vou fazer a parte primeira da pregação. No culto das 17 horas eu vou pregar a segunda parte da pregação. E no culto das 19 horas eu vou concluir essa pregação. Então, para você entender bem os ensinamentos dessa palavra, você precisa assistir. Você que está aqui no culto agora das 9, você precisa assistir o culto das 17. E depois do culto das 19 horas. Aproveite e já deixa o seu like também. Digam amém. Romanos capítulo 12, versículo 3, a parte C do versículo, que diz: Deus repartiu com cada homem a medida da fé. De acordo com a medida da fé, aqui diz assim: de acordo com a medida que Deus lhe concedeu. Essa versão diz isso. A minha versão diz: Deus repartiu com cada homem a medida da fé. Olhe para mim você e diga: Deus repartiu comigo, diga: Deus me deu uma medida de fé. Diga: Deus me deu uma porção de fé. Diga: Deus me deu uma quantidade de fé. Olha que coisa boa. Cada um de nós temos uma quantidade de fé, uma porção de fé. Um grande pregador, que hoje inclusive tem uma universidade com o seu nome, Oral Roberts, um grande homem de Deus usado por fé e milagres. Dr. Oral Roberts diz que a fé não é algo que lhe é dado. A fé não é algo que nos é transmitido. A fé, nós já temos ela em nosso espírito, em nosso coração. Nesse dia, meus irmãos, escute uma coisa. Eu gostaria que esta igreja aprendesse essas verdades da palavra de Deus. Eu gostaria que durante esse dia, essa igreja, por isso que durante esse mês de agosto, o Espírito Santo tocou no meu coração para que nós pregasse, ministrasse sobre fé. Porque escute uma coisa, é através da fé que nós somos sustentados. É através da fé que nós vemos a Deus. É através da fé que experimentamos seus milagres, suas dádivas. Então a fé é muito importante para a nossa vida. A fé é tão importante que sem ela nós não podemos ser salvos. Porque nós somos salvos crendo em Jesus por meio da fé. Então veja, a fé, ela é estruturante no nosso ser, no nosso coração. A fé é muito necessária no nosso espírito. Por isso, a importância de falarmos sobre a fé. Durante esse dia, eu quero que você aprenda isso de Deus. Aprenda essas verdades da palavra de Deus. E você possa aplicar na sua caminhada para com Deus. Bom, aí você me diz: pastor, eu tenho 20 anos de fé. Eu já tenho 50 anos de fé. Eu conheço a Bíblia de ponta a ponta, eu sei ela de Gênesis, Apocalipse, eu conheço a palavra, sou teólogo, sou catedrático, conheço tudo sobre fé. Que bom, que boa notícia. Então os ensinamentos que você vai ouvir nesta manhã, eles vão acrescentar o teu entendimento sobre fé. Mas muito mais do que termos um entendimento sobre fé e sabermos sobre fé, você precisa aplicar. Uma pessoa que sabe tudo sobre a aplicação do tesouro
bolsa, investimento, uma pessoa que sabe a diferença entre CDI, CDB, a poupança, uma pessoa que sabe como fazer investimentos no mercado imobiliário, e ela não o faz, ela não ganha nenhum dinheiro. Então não adianta nós sabermos, se não aplicarmos. Você pode, eu ter todo o conhecimento da fé, mas se nós não usarmos esse entendimento para o nosso crescimento e para a nossa vida, de nada vai adiantar. O maior exemplo disso é Satanás. Mais do que eu e você, Satanás conhece a Bíblia. Se nós juntarmos todos os catedráticos da teologia, todos os grandes mestres da Bíblia, ou os rabis, os rabinos, que conhecem o Taná, que conhecem a Torá, que conhecem todos os ensinamentos da palavra, juntarmos todos eles e fazermos um comparativo com Satanás, eles perderiam longe. Por quê? Porque nenhum de nós já esteve com Deus na eternidade, já esteve com Deus nos céus, viu Deus face a face, sentiu a sua presença mais do que qualquer um de nós. Nós sentimos a presença de Deus por intermédio do Espírito Santo, mas Satanás diretamente ele sentia a presença do próprio Pai, conversava com o próprio Pai. Então, muito mais do que todos nós, Satanás conhece a Deus, conhece sua palavra, e o que acontece? Ele conhece tanto, ele sabe tanto, que ele estremece. A Bíblia diz que ele estremece, sabe? Mas ele não obedece. Lá em casa, vocês sabem, alguns sabem que eu tenho um cachorro, um dog de Bordeaux, o Ângelus. Ele estremece e obedece. Eu abro a porta da cozinha e ele é muito mimoso, e ele quer entrar dentro de casa, e ele faz assim na porta para querer entrar, e ele faz bico, faz careta, faz que chora. É uma coisa mais mimoso, não é? Não tem como não gostar de um bicho desse. E aí ele quer entrar, e eu abro a porta e eu digo para ele assim: você não vai entrar, Ângelus, você vai ficar aqui, você está muito fedido, fica aqui. Ele desse tamanho assim, um cachorro, cabeção assim, o dog de Bordeaux, ele se deita assim, e ele se estica, e ele se arrasta às vezes na beira da porta, e ele põe a pata e estremece. Eu digo: tu não entra. Ele estremece e obedece. Já o Luke é sem vergonha. Já tem o Shih Tzu, o Luke, eu dou meia volta e digo: vocês não entrem. O anjo estremece, fica ali, mas não entra. Já o Luke, eu dou as costas, ele pula para dentro de casa. Eu digo: volta para fora, rapaz, você não tem vergonha? Ele volta. Quando eu viro as costas, ele volta de novo. Coisa triste a desobediência, né? Aí eu tenho que empurrar ele para fora. Mas tu não, mas você é rebelde, passa para fora. O outro não, o outro estremece e obedece. Satanás é muito pior do que isso, porque Satanás conhece tanto, ele estremece, mas ele não consegue obedecer. Por quê? Porque ele é pai da mentira, porque ele é o senhor da mentira. Então veja, o diabo conhece a palavra, tudo sobre fé, mas ele não consegue colocar em prática. Por quê? Porque a sua essência é maligna. Então não basta, meus irmãos, nós conhecermos as verdades, nós precisamos praticar as verdades. E eu gostaria que a partir de agora, e se você já faz isso, faça mais ainda, que nós como igreja do Senhor nesta cidade, possamos praticar a fé que Deus nos concedeu, a fé que Deus colocou em nosso coração. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Não, mais forte, vamos lá. Digam amém. Escute uma coisa, por exemplo, unção você recebe, o poder de Deus você recebe. Jesus diz na sua palavra em Atos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém até que vocês recebam poder. O poder você recebe. Jesus diz em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me deu, o Senhor me ungiu, o Senhor transferiu para mim unção para libertar os cativos, os oprimidos. Então veja, unção é recebida, poder é recebido, mas fé você já tem.
A fé já está no seu coração. Isso é uma coisa muito interessante. A fé, ela não é transferida. Você já tem. No momento da sua existência, Deus já te deu uma medida de fé. A fé, escute uma coisa, inclusive os descrentes, inclusive os ateus, eles têm fé. Eles têm fé para não crer em Deus. Eles têm tanta fé e não sabem disso, que eles se dão o direito em dizer que não creem em Deus. Todo mundo tem fé. O pecador tem fé, porque sem fé ele não pode aceitar a Jesus. O pecador, ele tem fé, porque se ele não tiver, ele não vai reconhecer a Jesus e não vai reconhecer que ele é pecador. Então veja, todos nós temos fé. No momento em que Deus faz o homem lá no Éden, e Deus sopra nele o seu espírito, eu preguei um desses domingos e falei disso. No momento em que Deus sopra o seu ruá, o seu hálito, o seu vento sobre o homem, com isso vem algumas características de Deus, alguns atributos de Deus, como amor, como bondade, como misericórdia, como compaixão. Mas não vem o seu poder, mas não vem a sua unção, porque isso depois é transferida. Mas fé vem junto com compaixão, junto com amor, junto com bondade, junto com misericórdia. O homem recebe fé. No momento em que Deus sopra nele o seu hálito, o seu vento, o seu espírito, esse homem recebe fé. Então nós já recebemos fé no nosso DNA espiritual. Já está contido no nosso DNA espiritual, já temos a fé. A fé já está dentro de nós. Nós não recebemos depois que conhecemos a Jesus, que conhecemos sua palavra. Ela já está em nós. Digam amém. Digam amém. Então escute uma coisa. Você não precisa orar dizendo: Senhor, me dá fé. Você não precisa orar dizendo: Deus, me dê fé. Você precisa orar dizendo: Senhor, fortaleça a minha fé. Você deve orar dizendo: Senhor, renova a minha fé, porque ela já está em você, ela já está dentro de você. Você precisa orar e dizer: Deus, restaure a minha fé. Não precisa dizer: Deus, me dê fé, porque você já tem a fé. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. O homem tinha tanta fé que ele tinha a capacidade de ter sintonia com Deus. Era através da fé, dessa dádiva gloriosa, que o homem tinha a sintonia com o Senhor, com os céus, com a glória de Deus, com a graça de Deus. Ele tinha essa intimidade com Deus, porque o que nos liga a Deus é fé. A fé não veio depois do Calvário. A fé surgiu quando Deus criou o homem. Não é uma coisa da graça, não é uma coisa a partir do Calvário, como por exemplo a redenção. A redenção ela é demonstrada lá no Éden, mas a redenção ela é exposta no Calvário. O batismo com o Espírito Santo então é demonstrado aonde? Lá no Pentecostes. Coisas depois do Calvário, já no período da graça. Mas fé sempre esteve com o homem. O dilema é que quando o homem cai, quando Adão peca, muitas coisas ficou deformada. O homem se tornou caído. E entre outros atributos que o homem recebeu de Deus, com a queda ficou defeituoso, ou seja, ficou atrofiado. E a fé foi uma dessas dádivas, desses dons, dessas proezas que Deus deu ao homem. Ficou atrofiado com a questão da queda, do pecado. E agora, nós em Jesus, essa fé, ela é restaurada. Essa fé que já está dentro de nós, ela brota para fora. Você crê nisso? Dê um aplauso ao Senhor com alegria. Que coisa boa!
Então escute uma coisa, com a queda, algumas dádivas de Deus ficaram retidas dentro de nós. Ficaram retidas dentro de nós. Por exemplo, alguns estudiosos dizem que antigamente o ouro, essas coisas preciosas que a gente tem na terra, os minerais, as pepitas de ouro, diamantes, eles estavam assim na superfície da terra. Alguns estudiosos supõem isso, que quando, não é, quando antes do diabo ser exposto à terra, Deus lançar de alto a baixo, o ouro, sabe, diamantes estavam na superfície da terra. E com a queda de Lúcifer, não é? Muitos vão dizer que é o Big Bang, que é outra coisa, que, né, foi um meteoro que caiu, ou a era glacial. Mas alguns chegam a supor de que com a queda de Lúcifer, essa queda foi uma queda tão estrondosa, que tudo que estava na superfície veio para baixo. O ouro, o diamante, petróleo, e aí o homem tem que escavar, o homem tem que suar. Muitos se matarem para poder absorver os minerais, as riquezas que outrora estavam na superfície. Olha que interessante essa teoria. Então veja, é mais ou menos isso. Com a queda do homem lá no Éden, essas coisas valiosas como bondade, misericórdia, compaixão, fé, isso ficou atrofiado. Isso ficou lá dentro do homem. E as coisas ruins brotaram. E as coisas ruins surgiram, como por exemplo, a vingança, a morte, a inveja, a fofoca, a mentira, a maledicência, a murmuração. Então veja, queridos, esses sentimentos maléficos, eles não são de Deus. Então quando vemos alguém fofocando, mentindo, murmurando, reclamando, isso não é coisa de nova criatura. Isso são sentimentos e atitudes do homem caído. 1 Coríntios 5,17 diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Oh, que coisa boa! Então, queridos, nós não podemos deixar que brote em nós esses sentimentos malignos, murmuração, reclamação, maledicência, fofoca, mentira, conversa, trambicagem. Essa coisa, sabe, de ser maquiavélico, da maldade, sabe, pessoas que armam o laço para o outro. Isso são coisas do homem caído. Isso são coisas da velha natureza. Isso brotou a partir do momento em que o pecado entrou no homem. Mas no momento em que Jesus entra no seu coração, essas coisas, esses sentimentos velhos, eles são extirpados, eles são tirados, e brota novamente os sentimentos antes da queda, as dádivas antes da queda. É por isso que em Jesus, eu e você não podemos viver uma vida miserável em todos os aspectos. É por isso que em Jesus nós não estamos mais debaixo do jugo da condenação do diabo, porque hoje em Jesus você é um novo ser, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor, vamos lá, faça isso com alegria. Oh, glória a Deus! Você sabe que a fé é como um iceberg. Você sabe a essência do iceberg? Algumas pessoas dizem assim: isso é só a ponta do iceberg, não é? O que aparece é uma pequena coisa, uma pequena parte. Toda a essência, todo o tamanho do iceberg não aparece. O que ele realmente está debaixo da água. O que aparece ali é só a ponta.
Sabe, é mais ou menos isso em nós. Quando o homem pecou, sua fé se tornou como um iceberg. Sabe, ficou só um pouquinho aparecendo. A essência toda ficou retida, ficou escondida. E nesse dia, Deus quer que brote, Deus quer que apareça, Deus quer que surja, Deus quer que você use a fé que está dentro de você. Digam amém. E o que é fé? De acordo com Hebreus 11, a fé, o que é a fé? Fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Algumas Bíblias vão dizer assim: a fé é a essência, é a substância das coisas que se esperam. Sabe quando você vai fazer um perfume, você precisa ter uma substância, você precisa ter a essência. E muitos perfumes, isso é uma coisa interessante, muitos perfumes, as empresas perdem a essência e nunca mais conseguem fazer o mesmo. Porque a partir daquela substância em que sai o perfume original. Então escute uma coisa, a essência do milagre está na fé. A essência, a substância para experimentarmos coisas novas de Deus, para experimentarmos o novo de Deus, não está em outra coisa, a não ser na fé. É através dessa essência, dessa substância, que você consegue ver, acreditar nas coisas que você espera. Você tem a convicção que essas coisas já existem. Você não ora assim: Deus, vá lá, Senhor, e transforme o meu marido como algo para o futuro. Você diz: Senhor, eu creio que meu marido já está transformado, ele não só entendeu ainda. Sabe, algumas pessoas, quando você olha elas e você diz assim: essa pessoa é salva e não sabe. Você olha algumas pessoas e você diz assim: essa pessoa é salva, essa pessoa é de salvação, ela só não sabe ainda, mas você consegue detectar que essa pessoa é de salvação. Então, ela não será salva, ela já é salva e não sabe. O que falta acontecer então é só os seus olhos serem abertos, porque ela já está salva, ela já é salva, mas não percebeu ainda. Então escute uma coisa, eu gosto muito da fala do Dr. Poyang Shu, quando eu escutei dele dizendo uma vez: tudo que nós temos já está preparado, nós só precisamos tomar posse disso, nós só precisamos receber isso. Deus não vai preparar ainda, o Cordeiro já foi preparado desde a eternidade. Então veja, Deus não vai preparar ainda. As dádivas, o mover de Deus, seus milagres, não é uma coisa assim: acontece um problema e Deus vai lá e refaz, acontece um problema, Deus vai lá e ajeita e repara. Não, tudo já está preparado para você. Deus já tem o seu milagre garantido. Deus já tem a sua bênção garantida. Receba isso em nome do Senhor Jesus. Dê um aplauso a Ele com alegria. Oh, que coisa boa! Agora escute uma coisa: Deus quer que, como o iceberg, toda aquela montanha, aquele grande bloco venha à tona, não só um pouquinho. Deus quer que a sua fé seja usada na totalidade. É como, por exemplo, o petróleo. A terra tem petróleo. Digamos que um fazendeiro, ele tem lá uma terra, ou você tem uma chácara, e você está ali, e aí você diz: poxa, eu não consigo plantar, não consigo criar animais, eu vou vender essa chácara. E aí, se você não souber que dentro dela, que debaixo dela tem petróleo, você não vai valorizar aquele terreno, aquela terra.
Você vai vender por, como dizia a mamãe, por pouco mais ou nada. Que conversa, né? Por pouco mais ou nada. Por pouco mais ou nada. Mas se você souber que na sua terra existe petróleo, você não vai vender. Ou se você vender, você vai vender por valores milionários. Milionários. Por quê? Porque você sabe que lá dentro, debaixo dela, existe algo muito valioso, que é o petróleo. Meus irmãos, escute essa verdade e nunca mais você vai esquecer. É por isso que o diabo, ele quer nos trazer sentimentos de não entender a fé, de não compreender a fé. Porque o diabo sabe que assim como a terra, lá embaixo dela, tem petróleo que é muito valioso, Deus colocou dentro de cada homem, Deus colocou petróleo espiritual. Deus colocou fé. E a fé é muito valiosa. Então o que o diabo faz? O diabo faz supor para nós que a terra não vale nada, que é uma terra estéril, que não tem valor nenhum. É como aquele, o vendedor, alguém que quer comprar a terra e diz: não, essa terra, você está tendo prejuízo, pagando imposto, vende essa terra. Mas ele sabe que a terra daquele outro tem petróleo. Então ele quer, desdenhar, porque ele quer tomar posse daquele bem. Jesus chega a dizer isso. Um homem que no campo, um homem que na terra, ele tem lá pedras preciosas, ele não vai vender aquela terra por pouco mais ou nada. Ao contrário, se ele souber que aquela terra tem pedras preciosas, tem ouro, ele pega tudo o que tem e compra aquela terra. Porque aquela terra vai lhe dar muito mais do que tudo que ele vendeu. Então o diabo, ele consegue nos cegar de tal maneira para que o homem não saiba o petróleo que está dentro dele, da terra, do seu coração, do seu espírito. Porque no momento em que você souber que você tem petróleo espiritual, que você tem fé, que dentro de você tem um potencial valioso, e com esse potencial você consegue acessar a Deus, você tem todas as coisas. E é por isso que o diabo quer cegar o nosso entendimento. É como um país onde os governos não priorizam o conhecimento e quer deixar o povo ignorante, assim ele domina o país. Um pastor que quer deixar o seu povo ignorante, que não acessa o ensinamento da palavra, não permite o conhecimento da palavra, para deixar o seu povo ignorante, para que esse pastor domine sobre as pessoas. Porque o conhecimento nos liberta, o conhecimento abre os nossos olhos, o conhecimento nos faz questionar e dizer: não, nos faz ter o discernimento. Não, isso não é verdade, o que está dizendo não é verdade, eu sei, conheço. Então um pastor, um governante, em que não quer, que priva o seu povo do conhecimento, quer lhe escravizar. É por isso que o diabo quer nos privar do nosso conhecimento, de que nós temos dentro de nós esse algo valioso, poderoso, que é a nossa fé. Porque através dessa fé, e é por isso que muitas pessoas tiram a vida, elas não têm o conhecimento da fé, elas não acreditam mais nela, que elas dizem: eu sou estéril espiritual, eu não tenho nada, não adianta, não tem valor, não tem valia, ninguém me ama, ninguém me gosta, eu não vou conseguir nada nessa vida, o que me resta é tirar a vida. Ele está tão cego que ele perde a crença nele mesmo, no Deus que está nele, e por isso tira a vida. E isso é bem coisa do diabo, porque no momento em que você souber que dentro de você tem um potencial poderoso, um dínamos, uma dinamite, que é a fé, com ela você pode explodir todas as cadeias do diabo contra a sua vida. Você tem uma dinamite dentro de você, que com ela você pode abrir todas as barreiras que estão diante de você. Digam amém, dê um aplauso ao Senhor com alegria. Melhore o seu aplauso ao Senhor.
Mais adiante eu quero falar, e talvez eu fale isso de tarde. Quero falar para você, assim como a pessoa sabe que lá na terra tem petróleo, mas para que ela possa adquirir aquela riqueza, ela precisa perfurar o petróleo, a terra, para que o petróleo possa brotar. De tarde eu vou estar pregando como é que a gente acessa, faz brotar esse petróleo espiritual. Como é que a gente consegue fazer jorrar debaixo da terra esse petróleo? Como é que a gente consegue fazer aparecer esse iceberg que está dentro de nós? Quais são as ferramentas que utilizamos? Qual é a broca que utilizamos para perfurar a terra? Para perfurar o nosso ser e brotar petróleo e brotar fé. De tarde eu vou falar sobre isso. Mas eu quero encerrar, e nós temos aquele tempo de adoração. Eu quero encerrar dizendo a você, cada um tem a medida da fé. Olhe, pastor Jefferson, você não tem a mesma fé do pastor Alfredo? Pastor Alfredo, você não tem a mesma fé do pastor Jefferson? Você sabia disso? Nós não temos, nossa fé é diferente um do outro. Cada um tem uma medida de fé. Algumas pessoas dizem assim, eu queria ter a fé do irmão Pedroso. Eu queria ter a fé do irmão Luciano. Eu queria ter a fé. Não, você não vai ter fé, essa fé, porque aquela medida é dele. Cada um tem a sua medida de fé. Olhe, inclusive nós não podemos fazer algumas coisas que o outro fez, porque cada um faz segundo a sua medida de fé. Olhe para mim vocês. Algumas pessoas olham aqui o Templo das Nações, eles dizem assim, eu posso ter uma igreja como o pastor Pedro e a pastora Denise conseguiram. Não pode. Não é assim. Algumas pessoas dizem assim, o pastor Pedro construiu esta igreja e formou essa igreja do nada, com 4 pessoas. Eu também posso. Não pode. Porque cada um tem a fé diferente. Algumas pessoas olham assim, e aí por isso que muitos saíram daqui, abriram igreja e se frustraram. Sabe, alguns dizem assim, eu liderei a assistência, o diaconato, eu liderei um grupo, uma célula, uma supervisão, eu posso também. Não, nós temos uma medida da fé para liderar uma célula, mas para ser um supervisor é outra medida de fé. Para liderar um grupo de jovens, ou um grupo de mulheres, ou de homens, é uma medida. Mas para pastorear uma igreja é outra medida. Deus me deu essa fé e para a pastora, para nós fazermos essa obra, foi uma dádiva que Deus nos deu. Qualquer pessoa que pensar assim, eu vou, se o pastor Pedro conseguiu, eu também posso. Não é assim. Porque existe uma medida de fé para conseguir algumas coisas. Então assim, algumas pessoas eles veem outros fazendo e dizem, eu vou fazer o mesmo. Por que não dá certo? Porque você não tem a mesma medida da fé daquele que fez. É uma verdade que precisamos aprender. Cada um de nós tem uma quantidade de fé dada por Deus. E escute uma coisa, essa quantidade de fé para você é suficiente para realizar aquilo que Deus já tem preparado para você. Se coloque em pé, eu vou orar com você agora. Em nome de Jesus. De tarde eu vou seguir com esta mensagem. De tarde eu vou seguir com essa palavra, na segunda parte dela. Espírito Santo, nessa manhã eu quero desafiar você a fazer algumas atitudes de fé. A primeira delas é orar comigo, dizendo, Deus, restaura a minha fé.